Meu pai fez minha mãe desmaiar. Já chutou ela, já deu um soco no olho dela. Eu tentava separar. Meu pai sempre trabalhou à noite. Ele sempre bebeu muito e parecia com marca de beijo. E minha mãe reclamava e batia nela. Presenciei violência dos meus 4 anos até os 7. Às vezes eu ficava na casa da minha amiga à noite, por causa das brigas. Um dia eu cheguei do pré e tinha polícia. Foi a primeira vez que minha mãe denunciou. Ela tinha medo dele. Depois de um tempo, ela quis se separar. Um dia, minha mãe respondeu ao meu pai ironicamente e meu pai começou a discutir com a minha mãe. Ele começou a se irritar e violentou a minha mãe. Minha irmã, o pai dela abusava dela. Passava a mão nela enquanto ela dormia. Ele chegava em casa bêbado e batia na minha mãe. Deixava ela presa dentro de casa. Não deixava ela sair. Ele bebia direto, praticamente todos os dias. Falava que ia matar ela. Eu tinha 5 anos. Estava na festa de aniversário de uma prima. O irmão dela chamou nós duas para irmos à garagem, pois tinha uma surpresa para a gente. Ele tinha uns 18 anos na época. Ele nos mostrou uma faca e me disse: se eu contasse para alguém, ele iria me matar e em seguida mataria meu pai e minha mãe. Fiquei com medo. Ele pegou a minha prima e colocou sua mãe por dentro da calça dela. Depois ele pegou pelo meu pescoço e colocou sua mão dentro de mim. Senti muita dor e medo. Sabia que aquilo era errado, mas não consegui contar para ninguém. Meu padrinho morava lá. Um dia eu estava brincando com meus primos no quintal. Ele se aproximou e colocou as mãos em meu peito. Fiquei com medo. Outro dia estava lavando a louça. Ele se aproximou e passou as mãos em mim. Fiquei assustada, joguei água nele, mas todos acharam que eu estava brincando. Não tive coragem de falar sobre o que acontecia comigo para ninguém. Na época eu tinha 8 anos. Eu estava em casa. Estava chegando meu aniversário. E meu padrinho me ligou e perguntou o que eu queria de presente. Ele perguntou se os meus pais iriam estar em casa. Eu disse que não sabia. Daí, ele disse que passaria lá quando os meus pais não estivessem, para eu me trocar na frente dele, para ver se a roupa ficou bonita. Ele usava cocaína e maconha. Ele deveria ter, na época, uns 40 anos.
Desde quando eu era pequeno, presenciava meu pai batendo em minha mãe. Ela sempre apanhava em casa e ficava quieta. Quando meu pai saiu da última vez da cadeia, ele começou a ficar agressivo. Aí ele batia na minha mãe. Ele não gostava das coisas que ela fazia. Mandava ela fazer tudo de novo. Ela fazia comida e se ela fazia o que ele não gostava, ele jogava tudo fora. Teve uma vez que a gente morava em Santo André. Aí eles estavam brigando por causa da minha mãe, que tinha deixado a minha irmã dormir na casa da amiga dela. E meu pai não tinha gostado. Aí meu pai começou a brigar com a minha mãe. Minha mãe se escondeu dentro do banheiro, mas tinha uma parte do banheiro que tinha uma janela, um negocinho assim que tinha como passar. Daí ele passou e começou a afogar a cabeça da minha mãe dentro do vaso. Os policiais foram muito injustos com a minha mãe. Disseram que não podia fazer nada em questão de briga, de marido e mulher, e que os dois tinham que se resolver. Desde quando eu era pequeno, eu via na televisão a Lei da Maria da Penha. E quando a minha mãe procurou, ela conseguiu aquele papel lá de ficar longe. E só também. Meu pai não bebia muito, mas ele usava muita droga. Quando ele usava droga, ele ficava violento até com os próprios filhos. Ele sempre brigava com a minha mãe por coisa boba. Ele batia na minha irmã também. Acho que é porque ela era mulher. Ele não deixava ela sair, ir na casa das amigas. Às vezes ela queria uma maquiagem e ele ficava nervoso e batia nela e dizia que era coisa de piriguete. Ela não podia vestir qualquer roupa. Tem situação que me sinto culpado, que eu não fiz a minha parte. Meu pai bateu na minha mãe enquanto ele estava no hospital, doente. Foi a maior marca que ficou na minha vida. Eu acho que hoje ele não se arrependeu. Ele sempre foi muito ignorante. Eu não vejo ele tendo um arrependimento. A minha avó disse que a infância dele foi muito difícil, mas não justifica ser um monstro para sua família. O dia que ficou mais marcado na minha vida foi um dia de Natal. Nós estávamos na casa de minha avó. Quando voltamos, meu pai estava em casa e começou a falar para minha mãe que ela estava se afrestando com machos. Começou a chamar ela de vagabunda. Ele estava muito cheirado e muito bêbado. Ele começou a bater em minha mãe. Eu saí de casa e fiquei escutando os gritos dela. Ele começou a bater na minha mãe com uma ripa de ferro. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava estirada no chão, cheia de sangue, toda roxa. Ele pegou a faca e rasgou ela todinha. Ele disse que não tinha feito nada com ela. Hoje ela tem uma cicatriz enorme bem aqui. Depois de tudo isso, ela estava em casa, como se nada tivesse acontecido e ficou por isso mesmo. Mas a violência continuou durante anos. Chegando em casa um dia, eu morava em outro lugar. Ele chegou cheirado e minha mãe estava lá, cozinhando, limpando a casa, servindo de empregadinha para ele. Ele chegou de madrugada dizendo de sempre que minha mãe estava traindo ele, se afrestando com machos. Ele começou a espancar minha mãe de tal forma que quebrou o nariz dela e mais alguma coisa que eu não lembro o quê.
Nesse dia, ele pegou a faca de novo e ameaçou matar a gente. Disse que ele colocou nós no mundo e pode tirar a nossa vida a hora que bem entender. Eu nunca mais quero ver meu pai.